Sejam bem-vindos ao canal Exopolítica Unlocked Educando para o Futuro, do professor Alexandre Dietrich Buhr. Considere inscrever-se no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se quiser fazer uma contribuição financeira para ajudar a manter o canal, envie por favor um Pix de qualquer valor para o endereço abaixo. O professor Alexandre Dietrich Buhr é magistrado catarinense aposentado. Ele atuou na magistratura por quase 28 anos. Possui mestrado acadêmico com dissertação na área de Direito Espacial Internacional na Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Foi professor da UNOESC, campus Joaçaba, no curso de Direito por quase 15 anos. Foi também professor na Escola Superior da Magistratura Catarinense e na Academia Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Membro da SBDA, Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial. Publicou 3 livros, dentre eles A Arte do Pacificador, em 2005, Direito Espacial, Lições Preliminares e Avançadas, de 2012, e Direito Espacial Intergaláctico e Diplomacia Internacional Intergaláctica, uma introdução, em 2020. Então, rumemos para as estrelas junto ao professor Alexandre Dietrich Buhr. Ad Astra. Sejam bem-vindos ao nosso canal Exopolítica Unlocked, Educando para o Futuro. Vamos para o nosso 10º vídeo. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar com os amigos. O 3º lote de documentos desclassificados divulgado pelo secretário de Guerra foi publicado há mais de uma semana. Grande parte do conteúdo desse 3º lote de documentos desclassificados refere-se a seres de plasma. Foram 53 documentos, 10 imagens, 6 vídeos, 3 gravações de áudio da CIA, FBI, NASA e Departamento da Guerra. O plasma seria o 4º estado da matéria. Ele compõe também a parte líquida do nosso sangue. É o estado da matéria mais abundante no universo e compõe estrelas como o nosso Sol. Na Terra é encontrado em raios da aurora boreal, lâmpadas de Leon e também nos raios. É usado para fazer cortes de metal de alta precisão, cortadores de plasma, e em pesquisa para gerar energia limpa por meio da fusão nuclear. Portanto, seres e veículos de plasma são de pura energia. Vamos agora para a nossa temática principal deste vídeo, que é sobre o filme Disclosure Day. Em entrevista concedida pelo diretor do filme, Steven Spielberg, ele afirmou que é um filme de ficção, mas baseado em fatos reais, comprovados por documentos, por estudiosos, por testemunhas e denunciantes, que vêm sendo apresentados ao público. Disse que o filme trata principalmente de empatia, que deveria haver entre os seres humanos a fim de resolverem seus problemas pessoais, sociais, políticos, bem como da violência em todos os níveis e dos conflitos religiosos. É disso que trata a mensagem principal do seu filme, segundo o próprio diretor. Para o filme, a pergunta não é se existem outras civilizações cósmicas, mas o que aconteceria se esta revelação viesse a público de forma irrefutável. O que aconteceria com as nossas guerras e com os sistemas político, financeiro, social e religioso? Vamos dar uma olhada nos personagens principais do filme. Primeiro, vamos dar uma analisada no personagem Daniel Kellner e Margaret Fairchild. Daniel é ex-funcionário de uma empresa, a Vardex, uma empresa privada que trabalha com segredos relacionados à vida extraterrestre. Daniel rouba informações sigilosas, filmes, documentos e artefatos. Faz isso porque a empresa escondeu essa verdade para experimentar, controlar e acumular mais poder. Margaret, por sua vez, é uma apresentadora de um canal de meteorologia
que começa a ter algumas experiências, como ficar mais sensível ao mundo que a rodeia, como falar em uma língua que não entende, ter episódios que não consegue explicar e que também a entender que isso estaria relacionado a um acontecimento na sua infância. Ambos tiveram contato com a realidade extraterrestre quando crianças. Foram abduzidos. Daniel é uma pessoa lógica, racional, com capacidade de identificar padrões, o que lhe permite decifrar a estranha linguagem alienígena. Margaret, por sua vez, é completamente diferente. Ela consegue sentir o que os outros sentem, compreende as pessoas com grande empatia e compaixão e conecta os medos e as paixões delas. Daniel representa a lógica, a informação, a interpretação de dados. Margaret representa empatia, emoção, compreensão. São dois lados de uma mesma moeda, cooperando para um propósito único, revelar a verdade. É o masculino e o feminino trabalhando juntos, se completando e buscando a revelação da verdade. Temos dois outros personagens também importantes, que é o Noah e o Hugo. Noah, chefe da empresa Vardex, representa controle, medo, segredo e acumulação de poder. Ele acredita que a humanidade não está pronta para a revelação da realidade extraterrestre. E para isso é capaz de manipular, controlar, perseguir pessoas e de usar tecnologia extraterrestre para evitar que a verdade venha à tona. Hugo representa o oposto. Ele também conhece a verdade. Para ele, a verdade deve ser revelada à humanidade, mesmo que isso represente novos desafios e grandes riscos para a economia, a política e a religião. Noah acredita que a verdade deve ser controlada. Hugo acredita que a verdade deve ser compartilhada. São também duas faces da mesma moeda. São duas visões de mundo em confronto e em disputa. E é exatamente o que acontece aqui e agora no mundo real. Não pense que o presidente Donald Trump não está enfrentando enormes resistências internas que não querem a divulgação de documentos. Um congressista chegou a insinuar que ele corre risco de vida. O filme também tem um núcleo religioso. A esposa de Daniel pergunta a uma religiosa se a descoberta de vida extraterrestre destruiria a religião. E a religiosa responde que a Bíblia diz que Deus criou a Terra. Deus não disse que não tenha criado outras coisas. O filme afasta um possível conflito com as religiões que a revelação da realidade extraterrestre poderia suscitar. O que é questionado não é como a humanidade continuará a interpretar Deus diante de uma revelação de tamanha magnitude. Aqui cabe uma reflexão pontual. Na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, afirma que Deus criou o céu e a terra. Mas se formos ao texto original em hebraico, veremos que está escrito: os Elohim criaram os céus e a terra. No texto em hebraico, é usada a palavra Elohim para Deus, que é uma palavra no plural, portanto significa deuses. Depois é utilizada a palavra hebraica Shamayim, que também é um plural, significando céus. Portanto, o próprio texto bíblico está nos dizendo que foram criados vários céus e a terra. Ou seja, literalmente foram criados vários mundos diferentes e a terra. E não há sentido lógico em Deus ter criado vários outros mundos sem qualquer vida. O filme debate a questão que envolve as duas visões apresentadas. Por um lado, a ideia de que a humanidade tem o direito de conhecer a verdade, que pode mudar completamente sua concepção do universo. E, por outro lado, a visão de mundo segundo a qual a verdade deve continuar sendo suprimida da população, que deve continuar suprimida novas tecnologias já adquiridas, a fim de favorecer a concentração de poder
e um governo paralelo, não eleito. Quando finalmente a revelação é divulgada, até as notícias sobre uma possível terceira guerra mundial se tornam irrelevantes, diante de uma verdade que mudará completamente todos os aspectos da vida. A grande divulgação de arquivos, documentos e filmes sobre a realidade extraterrestre chega ao seu clímax com a apresentação pública de um extraterrestre que emite a mensagem. Escutem. E o filme termina. Parece um final abrupto, mas o filme trata do dia da revelação e não do que viria a seguir. Trata-se de uma revelação que mudará drasticamente a humanidade. Trata-se de uma revelação que poderá conectar as pessoas de forma mais profunda, promover mais empatia entre os seres humanos como um todo e levar a humanidade a questionar seus valores, suas guerras, seus ódios, seus medos e suas esperanças particulares. É exatamente o que o ex-presidente Ronald Reagan disse em discurso na ONU já nos idos 1987. Abre aspas. Imagino o quão rapidamente nossas diferenças em nível mundial desapareceriam se estivéssemos nos confrontando com uma ameaça alienígena. E eu ainda pergunto para vocês, será que já não existe uma força alienígena entre nós? Fecha aspas. Quando você depara com esta realidade da existência de outras civilizações cósmicas, irá fazer com que pareçam todos os outros nossos grandes problemas bem menores. O que eu particularmente acrescentaria ao filme de Steven Spielberg? Steven Spielberg fez algumas escolhas no filme que acham que poderiam ser diferentes. Aquele som emitido pela personagem Margaret, que parecia um estalo, é comumente retratado em encontros com seres cinzas e insectoides, em experiências que não foram positivas para o ser humano. O próprio ser cinza, retratado no final do filme, não é um exemplo de ser que tenha empatia com a humanidade. Ao contrário, os seres cinzas estão comumente relacionados aos milhares de casos de abduções, sequestros de seres humanos, que ocorrem contra a vontade da vítima humana, bem como relacionados a experimentos genéticos e implantes de dispositivos. Ele podia, por exemplo, ter optado por um ser do tipo nórdico, bem semelhante aos seres humanos, mais relacionado a encontros positivos com a humanidade, como os de Elizabeth Clare, com o Seracon de Próxima Centauri, ou com o próprio Valiantor, de Vênus, que esteve no Pentágono por cerca de 3 anos, conforme retratado nos nossos vídeos 6 e 7 deste canal. Como disse, foi uma opção do diretor, retratar os seres cinzas. Steven Spielberg explicou em entrevista que entre os milhares casos de contatos de seres humanos com outras civilizações cósmicas que estudou, a maioria foi com seres cinzas, o que justificaria a sua escolha. Porém, desses milhares de casos com cinzas citados na literatura, quase todos estão relacionados a sequestro de pessoas que eles perpetraram, sem qualquer empatia para com a humanidade. Jorge Pabon, ex-militar das Forças Especiais dos Estados Unidos, denunciante das realidades de encontros com civilizações cósmicas, que tem um canal no YouTube também, declarou expressamente, após ver o filme, que não tem contato com seres cinzas, apenas com os nórdicos. Voltando ao início da análise do filme, que trata das consequências de uma revelação pública incontestável da existência de outras civilizações cósmicas, precisamos entender que, no nosso mundo real, o dia da revelação já começou, há vários anos. Começou com várias audiências públicas realizadas pelo Congresso norte-americano, interrogando testemunhas e denunciantes. Começou com as press conferências realizadas pelo Dr. Steve Greer.
com os vários youtubers divulgando temas da exopolítica, alguns há mais de 2 décadas, testemunhando e denunciando, bem como com os lotes de documentos desclassificados divulgados agora pelo próprio governo eleito dos Estados Unidos neste ano. Algo inédito na nossa história planetária. O próprio filme Disclosure Day e tantos outros filmes do gênero, como Star Trek, Guerra nas Estrelas, Independence Day e outros, são instrumentos de conscientização e divulgação de informação misturados com ficção. Trata-se de um processo em andamento, no qual vai sendo construída, aos poucos, uma nova consciência planetária, sem traumas maiores na política, na economia, nas religiões e na cultura. Também ainda é necessário continuar construindo um mundo com mais harmonia, com garantia das liberdades individuais, sem radicalismos religiosos, sem narco-estados, sem narcoterroristas, sem organizações criminosas que atuam em todo o planeta e promovem apenas o terror e a desordem. Há muito a ser feito até chegarmos a um mundo em que a empatia, a compaixão e o entendimento prevaleçam. Onde haja uma liderança global que respeite as liberdades individuais de expressão e, acima de tudo, seja transparente com a sociedade que representa. Tudo é um processo em andamento que envolve várias perspectivas da sociedade planetária. Já estamos vivendo o dia da divulgação. Vamos aproveitar esta jornada e acompanhar, atentos e com informação adequada, o que acontece no planeta Terra, para que, quando finalmente chegarmos ao Disclosure Day do filme, a revelação não seja traumática, tampouco enganadora. Estamos aqui no canal para fornecer informações adequadas e ajudar a você a se preparar devidamente para esse momento, para que o medo e o engano não prevaleçam, mas sim o equilíbrio, a harmonia e a verdade. Por hoje era isso. Meu muito obrigado. Adasta.